falando ainda dos efeitos da reforma trabalhista, para você saber a dimensão da mudança que essa reforma trouxe. Poucos dias antes dela entrar em vigor, foram mais de 6 mil processos que foram dados entrada no Tribunal Regional do Trabalho. Isso aí reflete uma esperança dos advogados desses processos serem julgados de acordo com a lei antiga, né, Ricardo? Exatamente. Para ser mais preciso, um dia antes, ou seja, na sexta-feira, dia 10 desse mês, mais de 6 mil processos. E no primeiro dia útil, isso caiu para 200 processos. Impressionante. Assunto para Adriana Oliveira, que está no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, aqui no Comércio, em Salvador, onde ficam as varas da Justiça do Trabalho. Adriana, bom dia para você. O que é que os juízes desses casos que envolvem ações trabalhistas dizem a respeito disso, Adriana? Muito bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. É uma diferença gigante esses números, né? 200 no primeiro dia útil da reforma em vigor da legislação trabalhista e mais de 6 mil, isso na véspera. A gente vai saber, Ricardo, essa questão aí que você perguntou com a presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, Angélica Ferreira, que está aqui com a gente. O Ricardo questionou que fica uma pergunta na cabeça de todo mundo, até por esse volume de 6 mil processos na véspera. Esses processos, eles vão ser julgados de acordo com as regras antigas ou isso vai depender do entendimento de cada juiz? Isso depende do entendimento de cada juiz. É uma questão de direito intertemporal, né? Então, temos alguns colegas que entendem que essa legislação pode ser aplicada nos contratos, nos processos que já foram ajuizados antes da reforma e outros entendem que só a partir de então. Pois é, a gente já viu no dia seguinte, no primeiro dia em vigor, no sábado, um juiz já se manifestou, né? Exatamente, teve decisões com ambos entendimentos. Juízes, colegas que se entenderam que a legislação poderia ser aplicada de pronto na parte processual e outros juízes que não, que entendem que só poderia ser aplicado a partir do ajuizamento da ação, ou seja, a partir do dia 11 de novembro. Agora, essa quantidade gigante de processos apenas num único dia, isso acaba deixando a justiça ainda mais morosa, porque hoje, por exemplo, para uma primeira audiência leva de 40 a 60 dias. Talvez demore um pouco mais para o começo da primeira audiência, mas nós nos adaptamos, né? Estamos no processo judicial eletrônico, no PJE, as pautas são designadas pelos magistrados, né? Nós temos uma intenção desse processo não demorar muito. A Justiça em Números sempre disse, né? O seu trabalho, a Justiça Célere, demora aproximadamente 7 meses para a conclusão de um processo. Essa é uma média nacional. Mas até a execução dessa sentença leva mais tempo do que esses 7 meses. A questão da execução aí já não depende da Justiça do Trabalho, depende da capacidade de pagamento do empregador, né? Da gente conseguir localizar bens ou dinheiro para quitar essa dívida que foi ajuizada, o crédito trabalhista que foi ajuizado anteriormente. E efetivamente demora um pouco mais. Chega a quê? A 2 anos? Chega a 2 anos, em alguns casos um pouco mais, você pode chegar até 3 anos. Para isso, a Justiça do Trabalho da Bahia tem uma central de execução que prioriza essa fase de execução. Temos 3 juízes só trabalhando na fase de execução. A medida provisória ela também trouxe alterações, né? Algumas positivas, outras o governo voltou atrás. Exatamente. A medida provisória que entrou em vigor no dia 14 de novembro, ela entra em vigor imediatamente, tem 120 dias para o Congresso manter ou revogá-la. Trouxe diversas alterações, né? Nas principais a gente pode falar na jornada de 12 por 36, que antes com a reforma trabalhista, poderia ser feito através de acordo individual, agora precisa ter a participação dos sindicatos, né? Exceto no que se refere à área de saúde. Temos também a questão do dano extrapatrimonial, que deixou de ser sob o salário do empregado e passou sob o teto de contribuição previdenciária, né? Temos a questão das gestantes e lactantes, que agora elas precisam de um atestado médico, de um médico da sua confiança, para poder trabalhar em ambientes de insalubridade. Mudança também para a jornada intermitente. Sim, a jornada não, o contrato intermitente. Foi efetivamente também os empregados contratados intermitentemente, se eles tiverem condições, quiserem e tiverem condições de contribuir previdencialmente, vai fazer a contribuição previdenciária. Muito obrigada pelas informações, um excelente dia. Agora, deem uma olhadinha aqui atrás, está vendo aquela fila enorme ali? É a turma que já está esperando para fazer a biometria, porque aqui no TRT, no Comércio, tem uma unidade que funciona do Tribunal Regional Eleitoral. É com vocês no estúdio. Tá certo, então, Adriana Oliveira, obrigado pelas informações e também a nossa entrevistada.